Cristo. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Que Ele possa mais e mais nos abençoar nesse dia, né? Tão precioso. Nós vamos louvá-lo com o hino de número 205. Se você quiser marcar a leitura bíblica, que será usada nessa manhã, está em Salmos 103, versículo 17. Salmos 103, versículo 17. Dois discípulos no caminho de Emaús. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o Salvador. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Vai ao profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu, eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Nós temos algumas notas de gratidão e também vamos orar ao nosso Deus. Irmão Manassés, por favor, faça essa oração. Irmão Gesso Antônio agradece por mais uma bênção em sua vida. E também, aqui outra nota de agradecimento da irmã Solange, que agradece a Deus pelos seus 17 anos de casamento. E ela escreve aqui, que o Senhor continue nos abençoando. A igreja, amém?
Graças a Deus. Se você tem o seu pedido, faça isso colocando ele na presença do Senhor nesse instante. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, por mais esta manhã que o Senhor nos concedeu, Senhor. Com este privilégio, Senhor, de ter este culto para louvar ao Senhor. Que possamos, ó Pai, sermos abençoados, Senhor. Que possamos ser atendidos nas nossas orações, ó Pai. Nos ajude a prosseguir, nos ajude nesta caminhada, Senhor. Nos pedidos de orações, Senhor, atende-o, Senhor, abençoe a cada um. Ó Pai amado, te louvamos e te agradecemos nesta manhã. Abençoe o pastor que vai trazer a tua palavra, Senhor, para nós. Que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, que é o que viemos buscar, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço. Amém. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar, vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar, vem me levar ao lar. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Ó meus irmãos, estais vós prontos para serem levados ao lar? Pois Cristo vem logo com seus anjos, vem nos levar ao lar. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Vem me levar ao lar. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor.
Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. E bom dia com Ele mesmo, né? Hoje ficou estranho sem escolinha das crianças, né? Mas eu pensei que a maioria ia estar aqui, porque acho que não era todo mundo que estava envolvido nessa coisa aí da cidade, não, né? Mas é Ebenezer, Deus sabe melhor. Acho que foi uma folga para as crianças, né? Tá todas as crianças cansadas e os pais todos descansados. Pais levantam cedo, né? Os pais levantam cedo, de madrugada, não tem preguiça de levantar cedo. Só as crianças que é preguiçosa, né? Tá bom. Nosso bom dia também aos irmãos em Bonfinópolis, que levantaram cedo também. Aos irmãos em Vianópolis, que levantaram cedo também. Uma Maria Aparecida na Fazenda. E mais 7 conexões não identificadas. Nosso bom dia a todos. Hoje já é setembro, né? Ontem fez 55 anos que o irmão Brana pregou a mensagem O Sinal. 55 anos. E tem muita gente que ainda não conseguiu colocar ela em prática ainda. Tá custoso, hein? 55 anos que ele pregou e ainda não deu conta de colocar ela em prática. Como é que faz? A mensagem, ela é viva e eficaz. Nós tomamos um tema que já foi estudado há muitos anos e de repente vamos recordar ele. É o momento que estamos vivendo. Então, a mensagem é hoje. A mensagem não foi ontem. A mensagem é hoje. Assim como a Bíblia também é hoje. Você vê que qualquer literatura que você lê, você vai... se você lê ela hoje, daqui 10 anos, ela já está defasada. A Bíblia nunca defasa, né? A Bíblia nunca defasa. Eu escutei ali o comunicado da irmã Solange, né, de gratidão por 17 anos de casado. 17 anos. Está entrando na fase da adolescência do casamento, né? Na fase da adolescência do casamento. E eu acho que eu já passei dessa fase, irmã Solange. 38. Já deu um pouquinho a mais, né? 38. E não sei quanto tempo mais, porque a hora está prestes, a volta do Senhor está prestes a acontecer. Sabemos que um culto nos dá estímulo e ânimo para o outro culto. E se num culto nós saímos assim um tanto animados, no outro nós saímos mais animados ainda. E quando a pessoa sai desanimada de um culto, aí no outro provavelmente já vai estar mais desanimada. Aí no outro ela nem vai vir. E o certo é que ela decretou, né? Decretou sua morte espiritual. Por isso é que nós deveríamos estar sempre animados com Cristo. Hoje eu mudei um pouquinho nós vamos retornar a continuar o nosso comentário da mensagem de adoção. E hoje eu voltei um pouquinho à Escritura e queria tomar um versículo de Salmos. Salmos capítulo 17, capítulo 103, versículo 17. Taine? Como é que é? Tayane está aí. Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. O Dr. Cláudio também está aqui, né? Meu neto, meu novo neto, caçulinha.
tomou o lugar da Esther. Tomou o lugarzinho da Esther. É o João Paulo. E ela fica toda ciumada, né? Do João Paulo. João Pedro. É João Pedro. Eu só falo João Paulo, não sei porquê. Acho que tinha que ser Paulo, não Pedro. Só que Pedro também era valente. Pedro arrancava da espada e cortava a areia do sumo sacerdote. Não tinha problema com ele, não, viu? Pedro não tem medo de usar a espada, não. E se alguém for ferido com a espada, é que tinha que ser, né? Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos de Deus. Vamos ler juntos? Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Senhor Jesus, nós louvamos e te agradecemos ao Senhor por mais esta manhã, e que o Senhor nos ajude e nos dê um bom tempo em Tua presença. Deixa-nos concentrar em Tua palavra e ajuda-nos a desviar o nosso, não deixa os nossos sentidos, a nossa atenção ser desviadas pelos movimentos que acontecem na cidade. Entregamos a nossa vida a Ti, Pai, humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe Sua palavra em nosso coração. Podeis assentar. Hoje parece que é o terceiro ou quarto dia de festa de aniversário de Leopoldo de Bulhões. Eu estava dizendo, ainda bem que eles não me convidaram, porque eles iam levar um não de um tamanho tão grande. Mas ontem eu estava aqui no escritório, preparando para o dia de hoje, e à noite, e eu escutei, parece que tinha até pregador pregando lá, tinha. E depois de tanta música mundana, não sei se daqui não dá para você saber se é os chamados hinos ou que diacho que é. E depois veio um crente fabricado, disse que estava pregando para melhorar a sociedade do Leopoldo de Bulhões. Essa é a qualidade de prefeito que nós temos. Está aí, vocês que votaram para ele devem estar super satisfeitos, né? Com o tanto de festa que ele faz para vocês. Então, é isso, essa é a qualidade de prefeito que temos. Aqui não tem que apresentar obras nenhuma, né? Nem os asfaltos das ruas, as calçadas que um tempo atrás aí começaram a fazer, nunca deram continuidade. E os asfaltos, o que tinha está acabando tudo. Então, é isso, né? Mas não vamos mudar e daqui para pior. Vamos fazer um passeio pela eternidade? 500 mil ou 1 milhão de anos, qual a diferença para quem não envelhece? A gente falando aí de 38 anos de casado, 17 anos de casado, e aí você sabe o tanto de anos seu, que diferença isso seria se não envelhecêssemos? 500 mil anos ou 1 milhão de anos, qual a diferença para quem não envelhece? O amor de Deus
nós estivemos no lixo do pecado e o amor de Deus nos salvou. Que gratidão deveria fluir em nosso coração. Vamos ver isso aí do parágrafo 76 da mensagem Adoção, segunda parte, manifestação dos filhos de Deus. E só para emendar da última escola que tivemos, dia 5 de agosto, sobre esse assunto, o profeta diz: lá nunca houve tal coisa como a criação do pecado. O pecado não foi criado. Porque se fosse uma criação, então ele teria que durar eternamente. Aquilo não desceu bem, desceu? Pecado não é uma criação. Não, senhor. Pecado é uma perversão. Pecado é uma perversão. Há somente um Criador, e este é Deus. O pecado é a justiça pervertida. O que é um adultério? Certamente é a retidão pervertida. O que é uma mentira? É a verdade mal representada. Isso é uma mentira. É a verdade mal representada. Não foi o que Satanás fez para Eva? Ele simplesmente apresentou a verdade mal. Porque ele, na frase que era certamente morrereis, ele colocou um não, certamente não morrereis. Quando ele colocou um não, certamente não morrereis, causou expectativa, causou curiosidade no coração da Eva. Mas por quê? Por que não morreremos? Aí entrou a interpretação dele. Ele já tinha apresentado a coisa má, uma má apresentação. Aí entrou a sua interpretação. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, certamente sereis igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E que coisa boa seria ser igual a Deus. Agora vamos ver o que é que esses humanos, que são igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, eles não dão conta de repudiar o mal. Que se pelo menos tivesse conhecido o bem e o mal e desse conta de repudiar o mal, agora se fica dobrando diante do mal. Dobrando. Que vantagem teve então ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal? Hein, Satanás? Que vantagem que teve? Veja, o que é uma maldição? O que é uma maldição? São as bênçãos de Deus tornadas em uma maldição. É o contrário de uma bênção. É o contrário de uma bênção. O pecado não é uma criação, o pecado é uma perversão. Então Satanás não pode criar o pecado, ele simplesmente perverteu o que Deus havia criado. Isso é exatamente correto. Ele simplesmente perverteu o que Deus havia criado. A morte é simplesmente uma perversão da vida. A morte é simplesmente uma perversão da vida. Agora observem isto. Eu irei e direi, irmão Umen, você e eu, e o irmão Biller, e alguns dos irmãos, subir para o Papai Deus. Vamos subir lá para o Papai Deus. E digamos, vamos fazer uma pequena viagem. E vocês, rapazes,
gostavam das montanhas quando vocês... Sim, certamente gostávamos. Eles gostavam de andar pela montanha, de caçar. Há uns 2 milhões de milhas delas além daquele novo mundo. Sigam em frente, viajem com eles. Tenho que guiar o sol cada dia. Suba mais, eu te ouvirei. E enquanto eles ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Isaías 66. Depois você dá uma lidinha em Isaías 66, você vai conhecer um pouquinho dessas jornadas, das caminhadas, da eternidade. E você sabe, eu estou andando por ali, e todos nós andamos por ali somente por cerca de 500 anos. Simplesmente uma pequena jornada, 1 milhão de anos. 500 anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos. Qual a diferença faz? Não faz nenhuma diferença. A quantidade, 500 anos, 500 milhões de anos, 1 milhão de anos. Agora, isso soa uma loucura para os seres humanos. Isso soa uma loucura para o humano finito. Porém, é a verdade. Vem, é a verdade porque não há tempo. É a eternidade. E quando eu chego lá, eu andarei por ali, e vocês sabem, eu encontrarei lá fora. Eu digo, bom, se aquela não é a irmã Jorge, Bruce, ora, irmã Jorge, tem passado muito tempo desde que eu a vi, sempre parecendo a mesma. Vem, talvez ela tenha 10 milhões de anos de idade. Ele está falando de eternidade. Eternidade não tem começo nem fim. Eternidade não se envelhece. Não precisa você ficar preocupado, estou ficando velho. Não, você está pertinho de passar para a eternidade. Se você soubesse o corpo novinho, 0 bala, que está preparado para você, você queria passar para ele imediatamente. Eu fico pensando, muitos velhinhos sofrendo, cadeira de roda, mal de Alzheimer, câncer de pele, tanta coisa. Se eles soubessem o corpinho novinho, se eles tivessem a intensidade do corpo novinho que está pertinho deles ali, só para eles entrar dentro e ir para a 6ª dimensão, e não, eles gemeriam para morrer rápido. Eles gemeriam para entrar nesse corpo rápido, porque sabe uma coisa? Mesmo que você não está ainda no corpo glorificado, o corpo da eternidade, mas você já está num corpo que não está mais sujeito a mal de Alzheimer, nem aquele outro troço, como é que é? Um acompanha o outro. É doença de Parkinson. Era para ir para o parque, aí deu uma tremedeira, não deu quando ir para o parque. Aí ficou Parkinson em casa. Mais ou menos por aí. Você já pensou que desespero que essas pessoas dariam para entrar nesse outro corpo e ir embora? O irmão estava rodando um hino ali. Vem logo, o doce... Parece que ele sabia até que eu ia pregar. Então, talvez ela tenha 10 milhões de anos de idade e parece a mesma. Não envelheceu nada. Mas simplesmente tão jovem como ela sempre foi. Ela estará coçando as costas de algo, e quando eu olho lá, é um leopardo que ela está coçando as costas dele, um leão. E eu digo, como está você nesta manhã, leopardo? E ele diz assim, miau. Miau é de gatinho, não é? Miau. Quem gosta de gatinho? Tem uns que não gostam de gatinho. Ele tem um pelo tão fofinho.
ele fica passando assim, encostando na perna da gente, miau, miau, me dá uma comidinha, miau. E tem gente que fica xingando os bichinhos, tão bonitinho, né? Sabe por que eu não tenho um gato? É porque as mulheres não gostam de gato, a maioria das mulheres não gosta de gato. E quando eu grito, oh, como é que está você nesta manhã, seu leopardo? E ele diz, miau, mansinho, bonitinho, um gatinho, passando a mão nele. Oh, eu estava lá embaixo falando com umas irmãs ao redor daquelas grandes flores lá embaixo, e nós ficamos lá por 500 anos. Você gosta de conversar sobre flores? Cadê a irmã Maria Alves? Gosta de conversar sobre flores, sobre orquídeas? Ela foi numa exposição de orquídeas aí no outro país, que não é Goiás, não é? E ficou apaixonada lá. Para quem gosta de orquídeas, é melhor do que ir para Miami, igual o Manassés Maquelha vai, né? Muito melhor. E chega lá, ela conversa com as orquídeas e tal, e delira. Deus ajuda que ela esteja ouvindo, né, irmã Maria Alves? Então, e aí fica presente de aniversário, passeio entre as orquídeas. Qual que é o seu presente de aniversário favorito? Pense. Veja, passou 500 anos nós conversando sobre 500 mil anos, nós conversando sobre orquídeas. Veja, está aqui. Isto soa como uma loucura, não soa? Mas é a verdade. Esta é a maneira que Deus queria. Esta é a maneira que Deus queria uma eternidade, sem morte nela. Eu já disse algumas vezes, nós não sabemos quantos milhões de anos que Adão e Eva viveu antes deles ter pecado. Eles não envelheciam. Quantos milhões de anos eles viveram no jardim do Éden? Porque quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou, o que é o tempo para Deus? A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E ele colocou lá o homem, o Adão e a Eva lá no jardim do Éden e concluiu sua obra. Agora, quanto tempo que Satanás sediou Eva para poder ter uma entrevista com ela, nós não sabemos. A Bíblia não detalha esses mínimos detalhes que não precisa. É a questão da pessoa ficar preocupado com acontecimentos do Velho Testamento, com quem foi a mulher de Caim, o que é isso e aquilo, e aquilo outro. Que preocupação, qual benefício que isso nos traria para o nosso aperfeiçoamento de arrebatamento? Nós já sabemos a nossa origem. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos em que o pecado nos prejudicou. Nós já sabemos como acertar isso. Então, por que temos que estar preocupados com A e B do passado? Se o Velho Testamento foi uma sombra do Novo, então agora nós temos que viver a realidade do Novo Testamento. E nós não temos necessidade daquilo. Bem, abençoado seja o que... Ora, pessoas que tentaram expressar o amor de Deus... Não, mas espera aí, eu acho que eu saltei um parágrafo, 81. Bem, abençoado seja o teu coração, irmã Jorge. Nenhum mal pode vir, nada, de maneira alguma. No tempo do entardecer, subiremos no topo do monte e diremos: ó Papai Deus, uma vez eu fui perdido,
Oh, estive uma vez no lixo do pecado, Papai Deus, e tu me salvaste. Ora, pessoas que tentaram expressar, veja bem, você viu o sentimento de gratidão no coração? Oh, Papai Deus, isso é sentimento de gratidão. Uma vez eu fui perdido, oh, estive uma vez no lixo do pecado, Papai Deus, e tu me salvaste. Ora, pessoas que tentaram expressar foram as pessoas que ficaram loucas. As pessoas que tentaram expressar o amor de Deus, elas se enlouqueceram. Você sabe por que é que Deus nos fez e colocou o mundo no nosso coração? Você diz, mas isso é verdade? Leia Eclesiastes para você ver. Se Deus nos fez e não pôs o mundo no coração do homem. Ele fez, por que Ele fez e colocou a parte humana em nós? Ele não podia ter colocado só a eternidade em nós? Ele não podia ter colocado só o espiritual em nós, mas pôs a parte humana também? E você tem que lutar com a parte humana até na sepultura. E Ele nos fez desta forma, para que então nós não enlouquecêssemos. Pessoas que começaram a estudar o amor de Deus, começaram a ler e a buscar e a ler, e eles esqueceram que o mundo existia, que tinha que trabalhar, que tinha que comer, que tinha que fazer isso. Eles se enlouqueceram. Aí Deus vem e coloca você o desejo da vida eterna, o desejo de servir a Deus, mas por outro lado, Ele colocou em você, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que namorar, tem que casar, tem que ter filhos, tem que sofrer com os filhos, sofrer com a esposa, sofrer com o marido. O marido que não sofre com a esposa tem alguma coisa errada. Queria saber qual a esposa que não dá trabalho para o marido. Tem alguma aí? Levanta a mão. Mas por que vocês não sejam honestos? Levanta a mão. Se não dá trabalho para o marido? Não dá trabalho para o marido, não? Eu quero saber qual que é o bonitão dos homens que não dá trabalho para a esposa. E trabalha, hein? Aí dobra. Os homens dão muito mais trabalho para as mulheres do que as mulheres dão trabalho para os homens. Não sei porque que eles reclamam ainda. Deus fez desse jeito, tinha que ser desse jeito, tinha que ter família. Por que é que o diabo está pondo a 1000 por hora para acabar com as famílias? Acabar com os homens, acabar com as mulheres. Aí fica uns homens efeminados, não dá conta nem de gerar filhos, tanto efeminados que são. Mulheres masculinizadas não querem saber de gerar filhos, porque os filhos estorvam na sociedade. É isso? É para isso que o mundo partiu? Será que nós estamos livres da sombra desses espíritos malignos que envolveram o mundo? Aí Deus fez você assim balanceado para você não suicidar para ir para o céu. Porque é o que muitos às vezes, quando eles esquecem de viver esta vida, viver. Eu estava ouvindo alguém, não sei mais quem que foi, mas ele falou uma coisa real. As pessoas esquecem de viver o hoje. Elas ficam trabalhando, lutando e preocupadas com o dia da manhã, com o futuro. E elas esquecem de viver o hoje. E parece que elas não têm consciência que o hoje pode ser o último dia da vida, que amanhã você não está mais aqui.
Aquilo foi uma realidade. Nós deveríamos viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. É como se amanhã eu estivesse na sepultura, é como se amanhã você fosse colocado na sepultura. Então vamos ser felizes hoje, vamos ser felizes com o que nós temos. Se nós temos R$1 no bolso, vamos ser felizes com esse R$1. Se temos R$1.000.000, vamos ser felizes com isso. Por que é que o Mombrana diz que o que nós fazemos para os outros é o que vale? O que você faz para os outros é o que vale. O pastor Edmilson, numa de suas mensagens, ele disse que quando você começar a interceder mais uns pelos outros, quando você começar a fazer o bem para o próximo, você vai ser mais abençoado, porque aquilo que você está fazendo para o próximo, aquilo que você está vivendo para o próximo, aquilo vem em retribuição a você. Por que é que as pessoas colocam lá no para-choque do caminhão assim, ó, Deus lhe dê em dobro tudo que você me desejar? Será que isso não tinha um fundo? Será que isso não tem um fundo bíblico? Tem muita coisa de para-choque de caminhão que é uma aberração. Mas tem coisa que tem sentido. Começa a desejar o bem para o seu próximo. Começa a desejar o bem para os seus inimigos. Começa a desejar o bem, a prosperidade para aqueles que te odeiam, que te falam mal de você, que queria ver você num caixão. Começa a desejar o bem para eles, para você, se a sua vida também não muda. Às vezes a nossa vida não muda por causa do rancor que está dentro do nosso coração, do ódio que está dentro do coração, o ódio por causa do que as pessoas fizeram. Nós estamos precisando dar mais lugar no nosso coração ao amor de Deus, a porcentagem do amor de Deus que Ele libera para cada um, para que nós não desesperemos para ir para lá. Nós não precisamos de ter a totalidade do amor de Deus, não tem como nessa dimensão nós chegarmos ao ápice da totalidade do amor de Deus, mas a pequena porcentagem do amor de Deus que nós deixar operar em nossa vida será diferente. Ora, as pessoas, 82, as pessoas tentaram expressar, foram as que ficaram loucas. Bem, aquele homem que escreveu o amor de Deus, deve ser um hino, uma crônica, alguma coisa. O último verso foi escrito dentro dos muros de uma instituição para doentes mentais. É um hino, então. O qual tentou expressar o amor de Deus. Como Ele parou para salvar pecadores. Como Deus parou para salvar pecadores. Como Ele o fez. Seu amor que desceu para salvar a você e a mim. Falando a respeito de adoração, os anjos não sabem nada a respeito disso. A adoração, um anjo somente sabe que ele está lá de pé, movendo suas asas de um lado para o outro. Aleluia, aleluia, santo, santo, santo. Não é isso que eles fazem? Mas, misericórdia, quando isto vem ao conhecimento que eu estava perdido e agora fui encontrado, estava morto e agora vivo outra vez. Deus, eu era pecado, eu era lixo, eu estava lá embaixo no lixo. Você quer saber de onde você saiu? O melhor que a vida poderia lhe dar é um lixo em comparação com a eternidade. O melhor que a vida poderia lhe dar. Agora imagine
tudo de luxo que você já teve, todos os seus passeios luxuosos, todas as suas coisas que você estava muito alegre, muito feliz, muito regozijante, a sua lua de mel, a lua de fel também, e tudo que você já vivenciou até aqui, todas as suas boas coisas, e pense nisso como um montão de lixo em comparação com a eternidade. As boas coisas, as melhores coisas da sua vida, como um montão de lixo em comparação com a eternidade. Você está pensando que nós teríamos palavra para expressar a glória da eternidade? Deus se tornou carne para tirar o aguilhão da morte de nós. Esse aguilhão da morte foi terrível. Ele passou pelo Getsêmani, pelo Calvário, por nossa causa, simplesmente para herdarmos a eternidade. Simplesmente por isso. Agora, no 83 ao 103, aqui está o melhor que a vida poderia te dar. Aqui está o melhor que a vida poderia te dar. É o tempo mais belo, é o tempo mais feliz, é o tempo de maior regozijo que essa vida te proporciona, de maior regalia. Quando está sobrando dinheiro no bolso, você não sabe nem o que fazer com esse dinheiro. É quando os seus investimentos estão em alta, é quando você está no auge, em saúde, em romantismo, em todo sentido da vida. Já foi você alguma vez aqui no depósito de lixo da Colgate? É o lugar mais fedorento onde eu já fui. Aquela velha fumaça simplesmente me põe enfermo ao respirá-la. Aquela fumaça toda por ali dá tanto nojo no meu estômago, parece sair de dentro para fora. Sabe o que o Mombrano ia fazer lá nesse lixo da Colgate? Ver um cunhado dele, que era viciado em cachaça, e ele ia levar roupas para ele lá no lixo da Colgate. E chegava lá, o cunhado dele dizia: não, Billy, não faz isso comigo não me traga essas roupas. E ele falava o nome dele, disse: mas você, Mombrano falava, você deve estar com frio, você está passando necessidade, eu vim trazer essas roupas para você. Não faça isso comigo não, eu vou pegar essas roupas e vou vender e vou beber em cachaça. Você sabe que eu vou fazer isso? Eu não quero suas roupas. Ele disse: não, eu vou te dar as roupas e vou te dar o dinheiro para você beber também. Imagine só, profeta com aquela unção que ele tinha. Como que Deus nunca permitiu que o Mombrana, até onde eu sei, ele nunca permitiu que o Mombrana orasse por aquele homem bêbado e Deus curasse ele daquele vício, a ponto dele tirar o dinheiro consagrado que ele tinha no bolso, que as pessoas tinham ofertado para ele, dizimado para ele, e dava para aquele homem beber. Ele era profeta, ele sabia o que estava fazendo. Às vezes você para no sinaleiro, vem um homem, você sabe que ele vai beber com aquele dinheiro, mas se você tem um trocadinho ali, dê a ele, deixa ele. Quem sabe um dia ele encontra o que satisfaz aquele desejo de bebida. As pessoas ficam xingando, dizem: por que você não vai trabalhar? Por que você não faz isso? Você vai beber. É claro que 50 centavos, R$1, R$2 não vai dar para ele construir um prédio, não vai dar para ele sair da miséria financeira. Então deixa ele.
Às vezes nós ficamos condenando uma prostituta na rua lá, vestida de short. Você não sabe, vai. O irmão Branham disse, se ia sentar com uma delas e conversar, começar a voltar na história da vida delas. Elas tiveram uma história terrível que levou elas a viver naquela vida. Um mau começo no lar. Então, sabe de uma coisa? Foi a graça de Deus que me salvou dessa situação aí. Foi a graça de Deus que te salvou dessa situação aí. Você sabe muito bem, pelos seus antepassados, a corrente sanguínea que vinha de seus pais, você sabe o que você seria se Deus não tivesse cruzado o seu caminho? Provavelmente eu seria um bêbado deitado na sarjeta se Deus não tivesse cruzado o meu caminho. E você sabe, às vezes você não seria um bêbado, mas seria um jogador. Às vezes você não seria um jogador, mas seria um ladrão, sei lá, e tanta coisa ruim que existe. E Deus nos guardou de tudo isso e nos colocou assentados na mesa com os príncipes. Agora nós não temos que ser agradecidos, meus irmãos. Aquela fumaça toda por ali dá tanto nojo que o seu estômago parece sair de dentro para fora, como se tivesse tomado óleo de rícino, simplesmente tão enjoado quanto possa você estar. Transporte aí na sua mente aí para um lugar bem fedorento, bem sujo, bem imundo, onde você sentiria náuseas, e os ratos correndo por cima de você, tentando te comer. Este é o melhor da vida, este é o melhor da vida. Aí você vai e compara essa coisa fedorenta, esses ratos imundos e essa coiseira tudo querendo te devorar, aí você compara isso com relação à eternidade. O melhor dos momentos, os melhores momentos da sua vida, e considera isso como este quadro que o profeta formou aqui, em relação à eternidade. É por isso que quando ele chamou a atenção daqueles irmãos caçadores, ele disse: irmão Branham, mas no milênio nós não vamos caçar? Ele disse: não, irmão, no milênio nada morrerá. Os irmãos ficou tristes, semblante caído, era apaixonado, né? Ao puxar o gatilho, né? Lembra da mensagem do evangelista lá do encontro? Com a espingarda. Pedro usou a espingarda e ele acertou aquele aleijado lá da Porta Formosa e ele andou. Que espingarda poderosa, né? Os irmãos ficaram tristes, porque o irmão Branham falou que não ia morrer, não ia caçar. O irmão Branham disse: olha, volta lá, digamos que você era um porco, e agora você é um ser humano, e você gosta de caçar, e pescar, e tal, e fazer esses esportes que ainda é permitido a um cristão fazer, não é isso? Ele disse assim: irmão Branham, disse: pois então, aí você gostaria de voltar a ser porco de novo? Se Deus tivesse transformado de um porco num ser humano? Irmão Branham, nunca mais. Diz: então, essa vida nossa aqui, você multiplica milhões e milhões de vezes melhor, que é em relação à eternidade. Eternidade é milhões e milhões de vezes melhor do que ser um porco e ser transformado num ser humano. O melhor da vida que ela te oferece, o melhor da vida, os prazeres mais prazerosos que você já suportou, já enfrentou, você multiplica isso por milhões e milhões de vezes, milhares, milhões e milhões de vezes melhor é a eternidade. Nós nem vamos lembrar disso aqui. O dia que nós lembrar disso aqui, nós vamos começar a chorar. Aí ele vem com seu manto branco e diz: não chores mais, eis que tudo se passou. Compensa?
Compensa continuar? E então alguém se abaixa e te levanta lá daquele lixo, lá daquele depósito de lixo, alguém se abaixa e te levanta de lá, e você está bem velho e não pode fazer nada. A velhice, gente, essa vida de regalia passa logo, cuidado. E simplesmente você ficou velho, aí você não pode fazer nada, não dá conta de mais nada, e simplesmente algo vem ali, te levanta, te apanha e te transforma em um rapaz de 18 anos de idade. E glória a Deus! Estamos voltando. Eu não estou ficando velho, não. Eu estou voltando aos meus 18 anos. E ai de quem falar que eu estou ficando velho, vai levar uma bordoada no meio da orelha, né? Vai. Que é? Meu Deus do céu. Olha, vem alguém e simplesmente te apanha e te transforma em um rapaz de 18 anos de idade e te coloca em cima de uma montanha. Em cima de uma montanha. Só podia ter 18 anos de idade, né? Porque com 57 é capaz que não chega lá. Exatamente na flor da juventude, com aquele bom e saudável assim, aquele bom e gole d'água fria. Gostaria você de voltar alguma vez para aquele lixo outra vez? Gostaria você de voltar alguma vez para aquele corpo velho cansado, que não dá conta de mais nada, que ficou gagá? Gostaria você de voltar àquele lixo outra vez? Não, irmão, não, nunca vá àquele lixo outra vez. Como é que a pessoa tem coragem de deixar a comunhão, deixar a igreja e voltar ao lixo das drogas, voltar ao lixo dos vícios mundanos e deixar a comunhão da igreja por causa disso? Sendo que ele foi participante da glória da vida eterna, sendo que ele foi participante da eternidade, e ele voltar a isso? Acorda! Aquilo é o que isto significa, amigos. Aquilo é o que isso significa. Aquele montão de lixo lá da Colgate é aquilo que significa quando Deus nos toma de lá e nos põe na eternidade. É como tirar nós dessa vida aqui e levar. Isto é aquela visão ou trasladação, seja o que for, uma visão. Eu digo visão porque tenho medo que eu faria alguém ao dizer, eu fira alguém ao dizer trasladação. É isto que aquilo era. Quando Deus, o que fez Deus para trazer filhos e filhas para Ele? O que fez Deus para trazer filhos e filhas para Ele? Será que custou um preço barato? Quando a pessoa deixa o Evangelho, deixa Cristo e volta para o mundão, ele não considera o preço que Cristo pagou para salvar sua vida. Quem são estas pessoas? Como elas? O que fizeram estas pessoas para merecerem isto? Nada. Como fizeram isto? Deus no princípio, antes mesmo de ser feito um anjo, quantos sabem que Ele é infinito? Vocês, irmãos trinitarianos, eu não quero vos ferir, mas como no nome da boa palavra de Deus, poderia você alguma vez colocar Jesus como uma pessoa separada de Deus, Ele mesmo? Se Jesus pudesse tomar outra pessoa, tomar outra pessoa e o fizesse ir e morrer para remir
para remir esta pessoa aqui, ele seria um ser injusto. Há somente uma maneira pela qual Deus poderia alguma vez fazer isto: Ele mesmo tomaria o lugar, e Deus se tornou carne para que Ele pudesse provar das dores da morte. Deus se tornou carne para que Ele pudesse provar das dores da morte. O aguilhão da morte, o ferrão da morte, para tirar o aguilhão e a morte de nós, para que pudéssemos ser remidos por si próprio. E por isto que ele era tão adorado. Jesus era um homem, claro que ele era um homem, nascido da Virgem Maria, pelo Espírito que estava nele. Pelo Espírito que estava nele, ele era Deus sem medida. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era Jeová Jirê, era Jeová Rafa, era Jeová Manassés, era Jeová nosso escudo, Jeová Broquel, nosso curador. Ele era o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele foi o primeiro e o último. Ele era o que é, o que há de vir, a raiz e os rebentos de Davi, a estrela da manhã, porque ele foi tudo em todos. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a morte? Sempre teve um ferrão que ferrou as pessoas. Tem ou não tem? A morte tem um ferrão que ferrou as pessoas? Não tem. E deixa elas descontroladas. O diabo diz: eu te peguei, porque você me deu ouvido. Eu te ferrarei, te colocarei na sepultura. E aquele sangue derramado não pode te ajudar. Aquilo é simplesmente sangue de um animal. Porém, Deus, em sua sabedoria, sabia que haveria um cordeiro que viria morto desde antes da fundação do mundo. Sim, Senhor. E ele esperou por aquele tempo, pela plenitude do tempo que viria. Mas um dia, quando este cordeiro veio, este homem, Satanás foi até mesmo enganado. Satanás foi até mesmo enganado com Jesus. Ele olhou ao seu redor e disse: se tu és o Filho de Deus, faça isto. Se tu és o Filho de Deus, faça um milagre. Deixa-me te ver fazê-lo. O diabo não quer fazer com que os cristãos façam espetáculos. Deixe-me te ver fazê-lo. O que adiantaria nós numa reunião dessa aí, nós irmos lá e ressuscitar um morto lá naquela praça? Qual o benefício que traria para os incrédulos? Eles continuariam nas suas mesmas incredulidades, com as suas músicas da mesma forma e tudo. E olha lá que ainda anunciaria como resultado da festa deles. Houve ressurreição do morto. Gente, qual o prazer que Deus tem em ressuscitar um homem? Em ressuscitar uma mulher? Se for para ela viver a mesma vida de pecado, Deus não vai fazer isso de forma alguma. Será que Deus salvaria uma pessoa hoje para perder ela logo daqui 1 ano, daqui 2 anos? Mas o fulano se perdeu. Perdeu? É porque ele não tinha sido salvo ainda. Então, veja, deixe-me te ver fazê-lo. Deixa eu voltar um pouquinho. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça aquilo. Isso é Satanás falando para Jesus: faça um milagre, deixe-me te ver fazê-lo. Deixa-me te ver fazê-lo. Eu amarrarei um trapo ao redor da sua face e te ferirei. Se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. Eu não creio que tu és o sujeito. Satanás disse: eu não creio que tu és o sujeito. Falei para transformar a pedra em pão, o senhor não transformou. Falei para pular de uma torre alta, o senhor não pulou.
Falei que te daria o mundo inteiro, se prostrado me adorar, o senhor nem é homem para aceitar uma glória dessa. Quantos homens aceitariam uma glória terrena se lhe fosse dado muito dinheiro? Jesus não aceitou, ele ganhou foi o mundo inteiro. Se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. Diga quem é que bateu naquela criança lá. Ela levou uma bordoada, porque não fica quieto dentro da igreja, viu, criança? Quem não fica quieto dentro da igreja leva uma bordoada lá fora. Escutou lá? Eu escutei daqui. Se tu és, diga-nos quem te bateu. Diga quem é que fez isso. Veja, tudo desta maneira. Diga-nos quem és tu. Ele não abriu sua boca. Ele não abriu sua boca. Ele puxou o pano sobre os seus olhos então. Ele olhou ao redor para os discípulos e disse: eu poderia falar com meu pai e ele me mandaria 12 legiões de anjos. Um anjo só era o suficiente. Agora você imagina 12 legiões. Uma legião de anjos é 144 mil. Agora 12 legiões. Nem isso ele usou. Ele tinha esse poder, nem isso ele usou. Deus não ouviu aquilo. Você sabe, se tu és, Deus não ouviu aquilo. Aquele não era, aquele não é ele. Satanás estava todo se avantajado. Ora, veja-os sangrando. Alguns dos seus soldados vão até lá e gospem em sua face, cuspiam, escarneciam dele, arrancavam mancheias de barbas de sua face, e ele não dizia nada. Satanás dizia: não é ele. Ora, aquele não é ele. Eu colocarei o meu ferrão nele. Rapaz, eu levarei lá em cima. Eu te apanhei agora. E quando ele foi chicoteado, Eloi, Eloi, Deus meu, aquele era um homem. Por que me desamparaste? Aquele que clamou lá na cruz: Eloi, Eloi, Deus meu. Aquela era a parte humana clamando: por que me desamparaste? Se o Deus eterno não saísse dele, ele não morria no Calvário. Deus teve que abandonar seu filho no Calvário para ele morrer. No Getsemane, a unção o deixou. Meu Deus. Vocês sabem, ele teve que morrer como um pecador. No Getsemane, a unção deixou. Ele sofreu tanto no Getsemane que ele chegou a orar assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o sofrimento dele foi tanto que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. A ciência médica diz que uma pessoa, para suar gotas de sangue, ela tem que sofrer uma emoção tão grande, que o seu suor torna gotas de sangue. Aquele foi um sofrimento emocional. Hoje nós ficamos olhando e tanta psicologia, tanto sociologia, tanto não sei mais o que, preocupado com a educação de filhos, preocupado com os traumas. E eu fico pensando, preocupados com o emocional das pessoas, e eu fico pensando: e o Senhor Jesus Cristo? E o Senhor Jesus Cristo no Getsemane? Desde o seu nascimento, você acha que foi fácil para Maria carregar no ventre o Filho de Deus numa sociedade criminosa como era aquela? Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil para Maria enfrentar o seu marido José, o qual estava desposada com ele, e contar para ele que o que estava gerado no seu ventre não foi um relacionamento que ela teve com outro homem?
e tudo Jesus sofrendo isso já no ventre, a influência de todas aquelas emoções. Maria, a ponto, ela sofreu tanto no seu emocional, tanto, que ela teve que fugir. Ela fugiu da sociedade e foi lá para as montanhas, para a casa da prima Isabel. Chegou lá, a prima Isabel estava com 6 meses, que estava grávida, uma velha grávida. E o bebê no ventre, João Batista, o bebê no ventre nem mexia, nem movia. Ela pensava que ela estava com um feto morto, porque nem movia no seu ventre. Todas as mamães sabem, o 6º mês, o batalhão que esse menino apronta dentro da barriga. A guerra que ele apronta. E a Isabel nada, não tinha sinal de vida, não tinha nada. E quando Maria chegou lá, que saudou Isabel, o Joãozinho virou uma guerra dentro do ventre da Isabel. E ela disse: ó, bem-aventurada és tu entre as mulheres, ao chegar a voz da tua saudação nos meus ouvidos, o Joãozinho saltou de alegria. O Mombrão disse que ele foi cheio do Espírito Santo lá no ventre de Isabel. O que a sua saudação está fazendo com as outras pessoas? O que a sua bênção está fazendo com as outras pessoas? A de Maria ressuscitou o Joãozinho no ventre da Isabel. E a sua, e a minha. Ai, meus irmãos. Parei aonde, irmão? 91? Obrigado. No jardim de Getsemane, a unção deixou, vocês sabem. Ele teve que morrer como um pecador. Ele morreu um pecador, você sabia disso? Não seus pecados, os pecados de Jesus, mas os meus e os teus. E carregou sobre si. Foi aí que aquele amor entrou, como ele tomou o meu, oh aleluia, como ele tomou os meus pecados. E lá estava ele não podia abrir sua boca, eles simplesmente disseram: você sabe, eu creio que aquele era somente um homem comum, ele não foi nascido de uma virgem, pois eu coloquei meu aguilhão nele. E aqui vem ele, lança seu ferrão nele. Mas aquela era a hora errada. Então, ele estava com seu ferrão arrancado. Satanás teve o seu ferrão da morte arrancado. Ele não pôde ferroar mais desde então. Ele deixou o seu ferrão lá dentro. Levantou ao 3º dia e disse: eu sou aquele que estava morto e está vivo outra vez, amém, eu vivo para sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, sim senhor. Ele falhou em ver quem era aquele, e porque eu vivo, vós também vivereis, amém? Isso não apareceu ainda. Certo dia, 3 ou 4 dias após aquilo, depois que ele havia subido ao Pai, havia voltado, alguns dos discípulos, alguns disseram: ele deve ser um fantasma, deve haver algo fantasmagórico, umas palavras difíceis de falar, né? A respeito desse sujeito, e quando você viu, você teve uma visão. Não, ele era o verdadeiro Jesus. Tomé disse: deixe-me ver suas mãos e tudo mais, e eu lhe direi se é ele. E ele disse: aqui estou. Disse: tem você algum peixe aí? Tem algum peixe aí? Pão? Traga-me um sanduíche. E eles lhe trouxeram um sanduíche, depois da ressurreição. E ele se colocou ali de pé e comeu. Disse: agora, come um espírito como eu acabei de comer? Um espírito come como eu acabei de comer? Tem um espírito carne e osso igual eu tenho? Pega em mim aqui. E ele disse: eu sou ele, eu sou aquele. E Paulo disse:
Não apareceu exatamente com o tipo de corpo que teremos, mas sabemos que teremos um corpo como o dele. Oh, o quê? Já teve ele alguma vez aquele corpo de teofania? Sim, Senhor. Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele é um pronome pessoal. Outra vez, ele foi ao inferno e pregou as almas que estavam aprisionadas. Até aqueles que já tinham morrido no Velho Testamento tiveram a oportunidade de ouvir Jesus. E sabe o que Jesus foi fazer lá? Mostrar para eles que eles deixaram de ouvir os profetas que profetizaram para eles. Lembra quando o rico morreu e Lázaro também morreu? O Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico foi para o Hades. Um subiu, o outro desceu. Quinta dimensão é para baixo, sexta dimensão é para cima. Guarde isso no seu coração. O cristão não vai para baixo, não. O cristão vai para a sexta dimensão. O cristão vai para cima. E Satanás? Então, Jesus, quando ele desceu à sepultura, nesse corpo teofânico, ele foi no inferno pregar para aquelas almas encarceradas, mostrar para eles que eles rejeitaram os profetas. E quando o quadro então é este: quando o rico viu Lázaro assentado no seio de Abraão, ele olhou para cima e viu, e ele disse: pai Abraão, manda que Lázaro moe o dedo na água e refresque a ponta da minha língua, porque eu estou em chamas. Pai Abraão disse: não, tem um abismo muito grande entre nós e vós. Nem quem está aqui pode passar para aí, nem quem está aí pode passar para cá. Eu disse: pai Abraão, eu ainda tenho 5 irmãos lá na terra, manda Lázaro ir lá e avisar eles para eles não virem para cá. Disse: não, lá tem os profetas, a lei e os profetas, que eles ouçam a lei e os profetas. Eu disse: não, mas eles não vão acreditar, como eu não acreditei, estou nessa situação aqui. Eu disse: muito menos se um dos que morreram ressuscitar e foi lá falar com eles. Eles não vão crer da mesma forma. Não adianta, irmãos. Quando a pessoa é incrédula, é incrédulo. Você vai fazer o que com uma pessoa incrédula? Você vai ficar aborrecendo ela? Você vai ficar insistindo com ela, voltar, vir para a comunhão, acertar a vida com Deus? Não. O máximo que nós podemos fazer é uma oração secreta lá, dobrar o nosso joelho, botar a nossa cara no chão, fazer uma oração secreta, dizer: Deus, eu encomendo, eu vou encomendar essa vida ao Senhor e não vou preocupar mais, eu vou parar de tomar remédio controlado por causa dessa preocupação. Mas se Deus não entrar em cena e não mudar aquele coração, que adianta nós ficar falando, insistindo. Vamos parar de insistir com as pessoas. Vamos ter mais ação. Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele, é um pronome pessoal outra vez, ele foi ao inferno e pregou as almas que estavam aprisionadas. Como ele desceu lá e como ele fez isso? Ele possuía o sentido de tato, ele possuía o sentido de audição, ele possuía o sentido da fala, ele pregou com aquele mesmo tipo de corpo que aqui, que via aqueles glorificados outra noite. Ele pregou para as almas que estavam no inferno, e então que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Então, quando ele levantou na Páscoa, não foi possível que aquele corpo pudesse ver a corrupção, porque Davi anteviu isto: não deixarei sua alma no inferno, nem mesmo deixarei que o meu servo veja a corrupção. Minha carne descansará na esperança, porque ele não deixaria minha alma no inferno, nem deixaria que o meu santo veja a corrupção. E em 72 horas, antes que a corrupção pudesse chegar, aquela teofania, aquele corpo que foi e pregou as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, levantou outra vez,
e no mortal foi colocado a imortalidade. No mortal foi colocada a imortalidade. E ele se pôs de pé e comeu. E ele nos diz que ele era um homem. Aleluia! É desta maneira que o veremos. É desta maneira que o veremos, irmão Evans. É aí quando ele assentará no trono de Davi. Aleluia! É aí, agora, quando subiremos e desceremos, e eu farei uma viagem com vocês, através das montanhas, por 1 milhão de anos. Glória a Deus, vem! Eternidade de eternidade. Somente em poucos dias, somente em poucos minutos, nós atravessaremos lá e nós assentaremos lá ao redor. E quando chegar a hora de comer, você sabe, a primeira coisa, você sabe, irmão Udi, bem, onde você estava por todo este tempo? Eu não tenho te visto, me parece que tem sido uns 15 minutos. Isto foi há 2000 anos atrás, irmão Brana. Como está você se sentindo? Naturalmente você pode sentir nada a não ser bem. Naturalmente você não pode sentir nada a não ser bem. Bem na eternidade. Ei, vem aqui, rapazes, vou mostrar algo para todos vocês, irmãos, meus queridos irmãos. Aqui está uma fonte de água, aleluia, a melhor que vocês alguma vez já beberam. E nós beberemos um gole frio. Eu alcançarei e apanharei um punhado de uvas, e nós sentaremos lá e comeremos. Não será aquilo maravilhoso? Isto é exatamente o que é. Aquilo é simplesmente isto. Como receberemos isto? Como sabemos disto? Deus, antes da fundação do mundo, nos predestinou. Quem? Aqueles que estão na terra prometida. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Toma-nos sob o teu controle e dá-nos uma bênção espiritual em nosso coração durante esse dia, durante esta tarde, Pai. Colocamos tudo diante do Senhor e agradecemos a Ti por estas palavras que encorajaram o nosso coração a prosseguir adiante, a seguir em frente, Senhor, a permanecer na fila. Aceita a nossa gratidão com o perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade, e sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. É isso que nós ouvimos? Amém? Graças a Deus. À tarde, às 15 horas, nós estaremos aqui com o companheirismo. Venham todos preparados, né? Perguntas e respostas em primeiro plano, e a sequência, Deus nos dará um bom tempo. Eu vi um trabalhozinho ali com perguntas com imagem. Mostram a imagem lá na tela e você tem que falar um parágrafo com relação àquela imagem. Vai ser muito bom, vai ver como que vocês prestam atenção, né? Como vocês prestam atenção naquilo que o irmão Brana fala, nas historinhas que ele conta, na historinha do trem, né? Na historinha das fitas magnéticas, na historinha e é tanta coisa que tem ali que eu não sei tudo de cor. Mas é beleza, e vamos continuando em frente. Os nossos irmãos em Vianópolis e Bonfinópolis, o culto de hoje vai ser da forma normal, como de costume. Um abraço fraternal a todos e que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Nós aqui em Bulhões, às 15 horas de volta, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe, cumprimente um ao outro e até à tarde, se o Senhor nos permitir. Amém.